E aí, pessoal? Ah, garotada! Vamos conversar hoje com um cara nota 10, parceiro, amigo, Luiz, ativista social, que eu vou apresentar agora. Quem é ele? Empreendedor social, poeta, escritor da temática racial, ativista, gestor de eventos, administrador da Universidade Anhembi Morumbi, idealizador do projeto cultural Kwanzaa Brasil e Prêmio Talento da Diversidade. Todo o seu trabalho focado na diversidade e inclusão, fomentação de cultura afro-brasileira, letramento racial na educação antirracista e também ligado às ações afirmativas em toda a sociedade. Fora o conhecimento que eu já sei desse cara na Educafro, especialmente. Sabe aquele cara que é visceral, que aceita o que faz e gosta do que faz e paga um preço por isso? Tá aqui, ó. Esse cara aí, Luiz, meu irmão, mano. Como é que você tá, meu querido? Opa, tô bem. Bem, doutor. Obrigado aí pelo convite. É um prazer poder aí estar compartilhando um pouco aí da nossa experiência, da nossa luta, do nosso ativismo aí na sociedade. Que, né, que a nossa luta não veio de hoje, né? Com certeza, meu querido. Olha, eu gosto do formato disso aqui porque é um bate-papo. Eu quero que as pessoas fiquem à vontade com a gente. Ah, eu vim aqui para ter conhecimento jurídico técnico. Não! Não quero isso! Não quero negócio engessado, padronizado. Tem que ser à vontade. Sabe por quê? Porque no final das contas, nós somos que nem você que tá aí. A gente não quer um público gigantesco. A gente quer pessoas que saibam que elas também podem chegar lá, podem discutir várias questões econômicas, sociais. Até porque eu tenho, normalmente, meu viés aqui é falado muito pro social, mas também tem a nossa revolução pela economia, porque no final das contas, é o que eu sempre digo, nos negam uma série de possibilidades e quando a gente não nos convidam pra mesa, irmão, sabe o que a gente faz? A gente constrói nossa própria mesa. E, hoje, ó, eu vou fazer agora meu podcast assim, ó, lá vão ter. Vamos falar um assunto legal pra caramba, parceiro, assim, legal não, que tá no momento. Donaldinho Trapo, mais conhecido como Donald Trump. É, esse cara que chegando, tá destruindo o ESG. Você trabalha com essa questão cultural, com essa mentalidade de environment, social governance, que é essa coisa das empresas observarem a inclusão das pessoas. Cara, o que você achou dessa roda girando para trás de Donald Trump? Na verdade, doutor, isso é um retrocesso, né? Porque eu lembro que em 2000, quando na verdade começou a se falar de diversidade e inclusão nas empresas, foi quando a Hillary Clinton ela vem aqui para o Brasil e aí ela começa a visitar, né, algumas empresas, né, multinacionais, né, no caso, e ela começou a não encontrar as pessoas pretas dentro das empresas em cargo de gestão. Que ano que foi isso aí, você lembra? Foi em 2000. Em 2000, isso, mais ou menos. Quando ela estava no 2000. auge ali, né, Isso. tentando a presidência, né? Isso aí, eu lembro que na época o Instituto Ethos, ele lança, na verdade, ali um material que mostra, né, e quanto que as empresas elas estavam longe, né, dessa questão de ter um programa de diversidade dentro delas, né, de desenvolvimento, um programa de diversidade. E aí começa-se então a fazer todo um trabalho, começa então a partir daí as empresas começam a se falar nisso. Certo. E aí quando a gente começa a ver hoje, né, esse retrocesso, né, do qual o presidente dos Estados Unidos ele começa na verdade a retirar e dizendo que esse programa na verdade ele não é benéfico, inclusive esse acidente agora que teve, agora ele fez um comentário totalmente feliz, né, dizendo que... É uma transferência de culpa por política, faz sentido? Isso me lembra o antigo presidente, né, que disse que ele não aceitava ser operado por um médico cotista, lembra disso? Nossa. Então gerando realmente que seria pessoas incapazes, Por pessoas isso que entraram... nunca vou conseguir advogar pra um cara desse, nem quero, até porque eu sou bolsista integral do ProUni, eu sou fruto de um programa social efetivo que justamente você trabalha. Isso reforça, né, essa ideia, essa falsa ideia de que as pessoas que entram através, seja na universidade, através de política de cotas, ou entram numa empresa através do programa de diversidade, elas são menos capazes, né, e menos qualificadas do que quem
tá lá dentro, entendeu? E muito pelo contrário, esses programas eles vieram justamente para poder acabar com essa desigualdade que sempre existiu através do racismo estrutural da sociedade. Então, quando o presidente ele fala isso, eu penso assim, muitas empresas, na verdade, elas acabam realmente adotaram a prática da diversidade e inclusão, que eu dei, ou no caso não estou falando do SG, mas do DEI. Certo. Por quê? Porque ficou moda, principalmente quando a questão do George Floyd, então muitas assim a pessoa começou a surfar na onda. Hashtag do Vidas Negras Importam. Você acha que no final das contas, assim, eles não tinham uma consciência real e efetiva de transformação social? Tanto não tinha porque quem tinha que brigar lá dentro é quem está lá dentro, quem está lá na ponta, que está diretamente ligado com os colaboradores. Que são quem? Que são geralmente as mulheres pretas, os homens pretos que estão na área de recursos humanos e começam, então, de repente, começam a criar um comitê de diversidade, começam, na verdade, a realmente criar um programa para que sejam incluídas, na verdade, os que chamam de minoria, mas não são minorias, porque quando a gente está falando de 56% da população, não estamos falando de minoria, nós estamos falando de uma maioria que é subrepresentada. Eu também penso como você, né? Essa discussão de falar o termo minoria, ele é tão complexo, ele é tão pejorativo, parece até que o termo foi utilizado de uma forma sutilmente inteligente, de forma perversa. Porque você já coloca minoria, você já, querendo ou não, você já joga para um vitimismo, para um coitadismo, aquilo ali é minoria, são minoria, o pessoal ali. Mas não é minoria, mas é uma maioria que ela é subrepresentada e que a gente sabe que o Instituto Locomotiva fez aí uma projeção, tem um estudo, uma estatística de que a população preta, ela move na sociedade no Brasil 7 bilhões. Bilhões que ela movimenta. Então, e a gente às vezes não tem o poder de convergir isso. Exatamente. Como que a gente pode dizer uma população que ela mobiliza 7 bilhões, né? Por ano, na economia no Brasil. E como que isso pode ser uma minoria? Qual é o impacto disso no PIB nacional? Então, a gente tem que começar então, a pensar nisso. E quando a gente começa a perceber que eu estava falando, do gestor que está ali fazendo as coisas acontecerem para que o programa de diversidade e inclusão ele aconteça, as pessoas que estão lá em cima, na ponta da pirâmide, muitas vezes não é comprometido com a pauta. Acho que não. E aí é o tal do tokenismo, onde se faz de conta que faz, mas não faz. Tokenismo, gostei. Assim, às vezes as pessoas, para não ter uma... O que você me diz sobre o tokenismo nesse aspecto? O tokenismo é ali aquela propaganda. Você faz de conta que você está fazendo, mas você não faz. Nossa, o Trump vindo ao poder provou, assim, categoricamente, que isso não existe de forma nevrálgica. E é pura e simplesmente, para a maioria das empresas, dinheiro, é a inclusão do capital deles, não das pessoas. Exatamente, não há esse comprometimento. Aí, quando você vai falar do ESG, e você está falando ali na parte do S, que é o social, que é onde vai realmente incluir as pessoas, você está tirando. Você está tirando o social e aí você tem a governança. A governança corporativa da forma, como eu poderia dizer, ultracapitalista. Isso, a educação ambiental, que você vai ter que ter realmente comprometimento com as práticas, né? Do meio ambiente, sim, claro. de menos que diga passagem, a gente também não consegue cumprir, né? De uma forma, mundialmente falando, você vê vários protocolos, os países aí que os maiores emissores de monóxido de carbono, todo tipo de gás que desgraça a natureza, eu não tô nem aí, cara. Isso. E aí quando a gente fala do tokenismo, então aí as empresas fazem de conta que elas estão fazendo, né? E aí elas abrem um processo seletivo. Aí elas abrem um processo seletivo e aí, processo gigantesco. Aí as pessoas se candidatam, pessoas pretas, LGBTQIA+, PCD não, porque é uma lei, né? Que você precisa ter ali, tem que ter PCDs. Mas ainda os PCDs sofrem demais. Não, sim, mas é uma lei, como é uma lei, entendeu? Então eles são obrigados a ter essa contratação. Mas agora, no caso dos programas de diversidades, assim, para negros, 50 a mais, né? Que é inclusão mesmo, sim. Essa questão da aposentadoria. Exatamente. Então, esses grupos, eles acabam realmente dependendo desses programas de inclusão. Então, abre aquele processo seletivo
Aí se contrata, na verdade, uma pessoa, colocam lá dentro, Nossa. e aí eles dizem que tem um programa de diversidade. Só que muitas vezes, a maioria das vezes, essas pessoas elas acabam sofrendo o preconceito que ela tem aqui fora, dentro lá da empresa. Por quê? Porque não se fez um programa interno com gestores, os gestores, o público interno deles não foram trabalhados, não foram preparados para trabalhar com a questão da diversidade. Então, eles entendem que aquela pessoa entrou através de um privilégio, porque eles não entendem o que é a diversidade, o que é a inclusão, a equidade. Então, não se foi E não só trabalhado isso, os internamente. efeitos, Isso, para a exatamente. sociedade. Então, eles estão preocupados com aquele momento de dizer assim, nós também estamos hypando, nós também estamos surfando nessa onda, nós somos uma empresa diversa que tem essa visão. Tanto é que você vai ver essas... Aí, vira e mexe, eles cometem essas falhas, eles acabam realmente demonstrando que elas não estão inclusas quando um banco aí que recentemente, um banco roxinho, aonde a sua CEO lá fez um comentário, mas se nós formos fazer um programa de inclusão, nós vamos ter que baixar muita régua, ou seja, então eles acabam realmente demonstrando, fazendo falas que mostram que eles realmente não têm nenhum comprometimento com isso. Eu lembro que em 2005, nós tínhamos um grupo lá na FATEC, chamava de FATECAFRO, e dali saiu vários empreendimentos. Né? Um deles ali eu tive a felicidade de ser um dos fundadores, ali que foi a primeira empresa a trabalhar com inclusão de pessoas pretas no mercado de trabalho. Pô, que legal. E uma das empresas que nós trabalhamos na época era a IBM. Então a IBM ela tinha um momento de contratação, só que exigia, as pessoas tinham que ter um inglês. Mas ela sabia que esse público que a gente estava trabalhando para incluir no mercado não tinha inglês, porque assim, a população preta, na verdade, ela tinha que escolher, ou ela estudava ou trabalhava. Enquanto quanto mais salário... Quiçá quando comia. Quem sabe fazer uma segunda língua. Então, e na época a IBM, o que ela fez? Ela abriu esse processo seletivo, só que o que ela fazia? Os profissionais que tinham aqueles perfis, assim, que tinham ali a predisposição de acordo com aquilo que a vaga exigia, eles davam inglês. Então, isso sim está comprometido com a pauta. Assim, olha, vocês entram aqui, a gente dá o inglês para vocês desenvolver aqui a segunda língua. E isso também foi na época com o Banco Real, que hoje é o atual Santander. Então, foram empresas que a gente começou lá em 2005 a fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, a gente percebe que quando você quer fazer trabalho de diversidade, você quer realmente fazer que a sua empresa seja uma empresa inclusiva, de fato, você se compromete, né? Mas Esse comprometimento... O que você está falando é em camadas. Se comprometer em camadas. Isso, exatamente. Porque não adianta você simplesmente... Você contrata uma pessoa preta para colocar no seu RH, mas ela não tem um suporte lá de cima para poder fazer a coisa acontecer. Ela só fica ali, na verdade, como se fosse uma figurinha. Ela fica dentro de uma caixinha dentro da empresa. Olha, ali nós temos uma pessoa preta ali, nós temos ali uma CEO. Ali, exatamente, mas ela não consegue avançar muito. E muitas vezes, algumas pessoas ela acabam realmente se acomodando e acabam aceitando este lugar. Por quê? Porque, assim, geralmente é um cargo que vai ser bem diferente do que... Porque eles vão investir nesse profissional e ele vai ficar ali fazendo como dizendo assim, vai ser esse garoto propaganda dessa empresa. Né? Olha, nós estamos fazendo um trabalho, mas agora teria que ter uma aferição, talvez um selo, e ver assim, o que está acontecendo, na verdade, de real, de inclusão, de diversidade nessa empresa. Alguém pega e consegue fazer esse resultado? Quantas pessoas pretas vocês contrataram durante o ano? Essas empresas que fazem assessoria e consultoria, quantos eles conseguiram colocar dentro? Porque uma coisa é você dar uma entrevista, uma coisa é você ir numa televisão, você pegar e escrever um artigo, outra coisa é você mostrar números, mostrar fatos. Quantas pessoas são empregadas? A empresa tem 10, 15 anos, 20 anos. Tá, mas em 20 anos, quantas pessoas você conseguiu empregar de fato? 5 em 20 anos? Você fala que você é uma empresa que você trabalha com inclusão, enfim. Então, assim, tudo isso tem que começar a sair do discurso, da narrativa. E aí, quando a gente começa a ver as falas, né? Pretos no topo, né? Vamos crescer e tal, potência e tal. Aí a gente começa a ver, e aí eu lembro de Fred Hampton, que era o líder dos Panteras Pretas, que ele dizia que não é só ascender
E aí eu vou lembrar de um caso que eu vi que o doutor até acompanhou, de um homem preto, que ele tinha um poder aquisitivo. Ele foi comprar um apartamento, Ah, parece, sim. e aí não conseguiu, ele queria pagar no cash, Pix, alguma coisa assim, e não quiseram vender para ele. Isso acontece de forma mais frequente que a gente pode E a gente vê imaginar. que grandes empresas, pessoas que têm dinheiro, que são artistas, jogador de futebol, isso não impede o fato delas ascenderem economicamente, que elas não vão ter a Sofrendo questão, discriminação, a sem dúvida estimação. nenhuma. Então, aí Fred Hampton ele dizia isso, ele falava isso, que a gente tem que pensar no social e ser uma sociedade aonde as pessoas sejam valorizadas pelo aquilo que elas são e é aquilo que o Martin Luther King dizia também, não pela cor da pele, não pela sua, pela sua raça, mas sim pelo ser humano, pelo aquilo que elas são. Não tenho a menor dúvida. Eu E acho que aí, se isso a é gente não focar nisso obrigatório. e a gente achar que a gente vai ter um grupo seleto, a gente vai ter acesso. Esse grupo que pode até subir no topo, você ir num restaurante bacana, você ir num lugar legal e tal. Você vai ser os únicos ainda e vai falar assim. Aí você fala assim: nós estamos ocupando. Ocupando. Eu acho ocupando, e aí acho que seria legal ocupar se esse restaurante top o dono fosse um homem preto, uma mulher preta, sabe? Se o banco que a gente estivesse colocando nosso dinheiro fosse de um banqueiro preto, de uma banqueira preta. Então, assim, aí esse lugar, agora a gente dizer que um lugar que discrimina a gente vai lá assim, ó, eu vou me vingar, vou gastar meu dinheiro aqui para mostrar que eu posso estar nesse lugar. Eu não sei se isso aí É é uma coisa. questionável, né? Exatamente. Mas eu acho que a gente teria que realmente pensar e ter nossos espaços, ter nossas indústrias, nossas fábricas, enfim. Mas isso é uma questão que a gente precisa construir isso de forma coletiva. E aí, voltando para essa questão da diversidade e da inclusão, a gente vai ficar sempre nessas caixinhas. Eu acredito que são programas momentâneos, mas eles não têm que ser permanentes. Não tem que ser permanentes. Eu acredito que a gente tem que ter realmente isso para poder quebrar essa desigualdade que nos coloca fora. A gente teve aí o governo do Paraná fez aquela propaganda, né, de marketing de vários profissionais de RH, tá? E assistindo numa TV, não sei se o doutor vai lembrar disso, e aí mostrava um homem negro correndo. Ah, vi. Aí eles falavam, quem que é esse? É um Sim, branco, sim. é um atleta. As, Aí as impressões, né, as do que as impressões. pessoas E teriam. isso eram pessoas de recursos humanos. São as pessoas que contratam, são as pessoas que dizem que numa entrevista vão pegar e vão dizer Não, se e você detalhe, tá né? vaga ou não. Teriam que ser tecnicamente e psicologicamente as pessoas mais preparadas para escolher um profissional por um perfil não necessariamente tão, como eu poderia dizer, estereotipado. Porque eles escolhem por um estereótipo que eles detêm durante a vida inteira, não é nada profissional. A impressão que eles talvez tenham de uma pessoa preta ficou muito claro ali. Assim, não foi uma nada profissional. É uma impressão, talvez, das próprias experiências racistas que eles respiraram até hoje. Está introjetado já dentro dessas pessoas que quando sentar na frente ali dele uma mulher preta, um homem preto, eles já vão ter esse olhar já Sem totalmente dúvida. já contaminado, Sim, dizendo contaminadíssimo. que eles não têm competência para assumir tal cargo. É por isso que hoje, em pleno século XXI, nós vemos a mulher preta ou um homem preto ganhando menos do que uma pessoa, um homem branco, uma mulher branca no mesmo cargo. Então, por que isso? Como que se Se justifica isso? justifica. É o racismo estrutural que está Tá, aí. mas eu vou te jogar uma problemática, Luiz. Vamos pensar da seguinte forma. Essa temática aqui no Brasil ela é um pouco distinta, porque a gente tem um racismo brasileiro e principalmente essa questão da miscigenação, porque eu acredito que, por mais que o que a gente esteja falando tenha todo um sentido, mas a gente esquece da questão, por exemplo, envolvendo parditude, das pessoas que são pardas. Hoje tem até tese em relação a isso. E eu acredito piamente que assim as pessoas vão se enquadrando em algumas caixinhas. Eu acho que o dinheiro, na minha opinião, aí é uma opinião muito pessoal, o capital acaba determinando, realizando alguns determinismos sociais.
Se a pessoa é miscigenada e ganha um bom dinheiro e está à frente de um banco, ela já não é mais negra e por aí vai. E aí essa luta esvazia, porque ela não parece nem que é uma luta, fica parecendo que são só aqueles que estão lá embaixo da pirâmide social estão lutando, porque quando você vai ascendendo, aí você não luta mais pra absolutamente nada. Enfim, o que você pensa sobre isso? Eu acho que o colorismo tem muito disso. E, na verdade, eu lembro da teoria de William Lynch, em Né? que Dizem até que veio o termo linchamento, né? isso, a história diz isso, né, que o termo linchamento veio dele, e ele diz que ele tem na sua teoria, ele conta assim, como você manter O controle o social controle social da população do escravo, do né? escravo, a Putz. mente dele por 300 anos. Aí ele pega e começa a explicar, olha, você joga o da pele escura, o negro retinto quanto o pardo. Aí você joga a cacheada contra a do cabelo 4C. Cabelo crespo. Aí você joga, né? Aí você vai fazendo, esses embates. Aí você joga o homem preto contra a mulher preta. Aí você vai entrar aí você começa a pegar e entrar nas relações. Então você vai fazendo esse jogo e aí quando você percebe, está um monte de pessoas pretas brigando, Puta que né? doideira, Na verdade, cara. e aí a gente vê assim, a gente quando fala assim, aí tem as pautas, e aí eu não vou me aprofundar nisso, mas aí a gente vê a questão aí, começa a falar da solitude, da solidão da mulher preta e tal, mas eu vejo que é a solidão de um povo. É a solidão de um povo. A gente Porque, vai na repartir, a gente verdade, vai repartindo coisas que isso. talvez não deveriam ser E aí, repartidas. aí, enquanto a gente fica discutindo entre nós, Penso assim também. olha, eles criam um problema, jogam ali pra a gente fica brigando ali entre nós, e aí depois eles fazem dos problemas que eles criaram para nós, aí formam os doutores em negrologia. Doutores em necrologia. Aí, aí eles querem. Essa foi boa! Aí eles começam a fazer da nossa dor os seus meios de vida. Aí eles começam a querer palestrar para nós, querer mostrar como que nós temos que nos relacionar, como que nós temos que ascender, o que nós temos que fazer. Enquanto isso, nós estamos brigando entre nós e eles vão decolando. E o não branco vai decolando, vai se acendendo e a gente fica brigando e a gente continua se gladiando. Cara, eu vou te dar um exemplo, adorei do que você falou, vou jogar uma outra coisa. Até postei uma coisa parecida esses tempos, que foi do Netinho. Um cara falando dele muito bem, falou assim, o Netinho de Paula, você lembra, Negritude Júnior, vocalista e tal. Ele começou com um monte de coisa na televisão de maneira de vanguardista, cara. Fazendo aquele dia da princesa, não sei o que, tal. E aí teve nessa discussão, segundo, né, a informação que eu tive do vídeo, parece que ele foi queria ter uma emissora pra ele, mas aquele retrospecto dele de, ficou com a mulher lá, deu uns catiripapo na moça, aí teve a violência de cunho sexual, de gênero, que, diga-se de passagem, acabou com a carreira dele. Na minha opinião, isso aí foi uma das coisas que mais, não digo acabou, mas marcou demais a carreira dele. Também em relação aos próprios integrantes da banda, que ele teve aquela diferença dos integrantes. E a gente, eu não vou falar a gente como comunidade, que eu não consigo enxergar dessa forma, eu acho que é tão plurimo, mas eu vejo que as pessoas, eu também não chamo eu chamo dos pretos, a pretada foi lá e, amassou o Netinho, e ele tinha feito várias outras coisas, e você desconsidera também todas as outras coisas que ele fez em nome de outras coisas, assim, que não tem nada que ver. O que ele fez, ele deixou um legado que a gente poderia ter tido primeira pessoa preta ter uma emissora de TV ou algo do gênero. Cara, eu fico pensando sobre isso. Sabe por quê? Porque a comunidade judaica, os italianos, sei lá, qualquer outro, os chineses, eles se reúnem, brigam entre eles, mas na hora de expor, eles não expõem ninguém, não. Eles se protegem. Mas é isso, sabe, doutor? Eu entendo, assim, que nós, enquanto pessoas pretas, principalmente o homem preto, ele não pode errar. Ele Nunca. não tem Zero. tem margem de erro, ele só tem que ter margem de acerto, ele não pode errar. Então, ainda que os seus feitos, né, eles são notórios, né, a contribuição do Negritude Júnior, sabe, ele começou,
essa visão social que hoje tudo nada se cria, tudo se copia, e que hoje você vê Luciano Huck fazendo o Lar do Oscilar, aquela coisa toda, é uma forma de princesa, uma princesa diferente. De princesa diferente, aquela coisa aí. toda. Então, assim, mas ele foi aquela pessoa que idealizou esses projetos sociais e realmente de fazer um programa que chegava na nossa casa, a gente gostava de assistir. Ele porque abriu tinha toda aquela pegada do Esquenta, do Regina Casafilho, foi antes, cara. Exatamente. Então, assim, aí ele fez toda uma construção. E aí, quando a gente começa a olhar aquilo que as pessoas... E esse massacre, eu costumo dizer que a gente não tem que ficar, sentir, por exemplo, assim, acalentado o nosso ego massageado. Eu acho que isso é bem legal, o doutor sempre fala isso, eu vejo nas postagens, o doutor não se ilude com isso, porque as mesma galera que hoje aplaude, a mesma plateia que pisa. vai decapitar. Luiz, toca mesma- aqui. É verdade, é isso. a mesma galera que vai aplaudir a sua decapitação. Que Não a galera, me iludo, adoro o que você diz. A galera diz. gosta de show, porque Como eu lembro é? que tentaram fazer isso também com o Manuel Soares. O Manuel Soares estava com um programa, Sim. a gente ficava, pô, que bacana, tava representatividade, aí o pessoal, e a galera da internet dizendo, não, tem que pegar, tem que bater de frente mesmo com a outra apresentadora lá, ele tem que não sei o que e tal, nas redes sociais. Mas quando ele saiu, será que ele teve toda essa galera que tava lá dizendo pra ele, Nada. tacando lenha, Ele teve que voltar a catar o facão lá e abrir o mato. Desbravar. Tá aí até hoje. Então tenho vários colegas aí que Um beijão, tão- irmão. Manuel, ó, meu irmão. Ó, já fui muito chamado de você, hein? E tem também aí pessoas que estão aí também, que a gente olha, que a gente vê que está ali, que conseguiram o seu espaço, e com certeza essas pessoas não conseguiram com facilidade um espaço hoje dentro da mídia, né? Então, assim, quando a gente está falando assim de Netinho de Paula, poxa, e aí eu lembro que quando ele se candidatou, né, a senador, ele estava bem. E aí, outra verdade, pessoa que ele se estava candidatou a senador. que estava em São Paulo, que era o outro senador que estava concorrendo juntamente com ele, Sim. né? Então ele dizia bem assim, ó, não tinha proposta nenhuma, mas ele só dizia assim no final assim, ó, aí eu não bato em mulher. Não sei se lembra disso. Lembro, E ele ficava muito batendo nessa tecla. Só que bem antes disso, eu lembro quando o Netinho de Paula ele voltou para a televisão. Ele se retratou publicamente em rede nacional, inclusive que a Maria da Penha, ele levou no programa lá, ele reconheceu que ele errou, que ele cedeu, e pronto, aquilo ali havia sido resolvido de uma forma assim, que aquilo ali já era para ter realmente acabado. Mas não, as pessoas fazem questão de desenterrar o teu passado, desenterrar uma coisa, colocando como se você fosse aquela pessoa, só que ele determinasse quem você é. Então, ou seja, o seu erro vai determinar quem você é, e você não tem chance de você... Não, o resto das virtudes morreu, Exatamente, acabou, destrói o cara. Então, ainda bem, eu acredito que ele precisou, assim, ele teve pessoas muito fortes do lado dele, acredito que filhos, família, tal, porque assim, e hoje ele tá com um trabalho bacana dos anos 90, entendeu? Já tô com Porque no rádio final e tal. das contas é isso, é o que você acabou de falar. Sabe? Não dá pra confiar, não leve a mal. Não dá. Gosto, adoro meus seguidores, muito legal, bacana, mas no final das contas, se você der qualquer rateada, você vai ser amassado pra sempre, cara. Exatamente. Pra sempre. Porque a plateia é isso, a mesma plateia que te aplaude a sua coroação é a que vai aplaudir a sua decapitação. É isso. Caramba, Luiz, isso me pegou pesado, porque eu acredito piamente no que você tá falando. E o que você enxerga, sério mesmo, para um futuro com relação a essas questões do que está acontecendo, para onde a gente está indo e quais as soluções que a gente precisa tomar ou retomar, como eu disse, para essa roda não ficar girando para trás, cara, porque eu sinto que existe um turbilhão, como eu poderia dizer, estão saindo dos bueiros, você vê, nazistas, caras, tá saindo assim o povo absoluto, as pessoas estão ficando cada vez mais agressivas sob uma justificativa mundial de fim de agenda woke, de fim de pensamento em relação à população LGBTQIAPN+. Você está de brincadeira, cara, como se... não, agora você não pode mais se identificar assim porque você não é mais assim, porque esse governo não admite você ser quem você é. O que você sente sobre isso?
Nós estamos vivendo um retrocesso e aí a gente vai sempre ficar batendo naquela mesma tecla que nós, enquanto pessoas pretas, nós temos essa dificuldade de estarmos juntos, né? Eu falo mais em relação a homens pretos, né? Porque as mulheres pretas elas são mais organizadas. Muito elas mais. conseguem se organizar, tanto é que Angela Davis diz, né, que quando a mulher preta se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela, então realmente ela tem essa força. Nós, homens pretos, nós temos essa questão, eu acredito que nós fomos construídos assim, de ser forte o tempo todo. E aí a gente não vai conseguir mostrar fragilidade, a gente não vai conseguir mostrar fragilidade, porque a gente mostrar fragilidade é ser fraco, porque é aquela coisa, homem não chora, segura esse choro, né? Segura esse choro, aquela coisa, a gente cresce nesse contexto, e aí eu vejo, eu vou muito mais além, a gente não confia, a gente percebe assim, quando começa a fazer um movimento. Eu vou lembrar lá eu não sei se o doutor vai lembrar de que quando fez ali a marcha Zumbi mais 10, lembra a marcha do Zumbi que ia para Brasília? 10. E daquela Foi marcha... da Educafro? Não, teve várias frentes fazendo a marcha para Zumbi quando completou lá 100 anos lá, então era a marcha de Zumbi. E aí aquela marcha tinha uma liderança, daqui a pouco virou 10 marchas, 20 marchas, porque assim, cada um queria fazer a sua marcha. Então, nós temos dificuldade de ter uma liderança, nós precisamos realmente de liderança. E nós precisamos realmente ter um líder e reconhecer que essa pessoa ela tem condições de ter um líder, precisa ter um líder. Só que todo mundo quer ser Martin Luther King, todo mundo quer ser Malcolm X, mas ninguém quer morrer. Boa, e aí garoto. nós percebemos assim, que a gente tem essa dificuldade de se organizar. Porque quando a gente começa a se organizar, tem alguém que quer ali ter o protagonismo, e a gente tem dificuldade de ter uma liderança preta, de ser, olha, aquele ali é meu líder. E aí não, e aí se essa pessoa é um homem branco, a gente segue, cara. A gente deixa o cara ditar as regras e nos condicionar e nos direcionar, e a gente começa a ouvir, mas a gente não consegue ouvir nosso irmão que está ali. A gente tem essa dificuldade de fazer a construção. E se a gente não conseguir, a gente vai ficar sempre nessa roda. Essa roda, na verdade, ela roda para trás para nós. Mas a roda ela não foi inventada, mas o branco, ele direciona essa roda para onde ele quer, ela sempre vai para frente. Muitas vezes ela passa por cima de nós, ela nos atropela. E aí, se a gente não conseguir mas nos organizar minimamente. Exatamente. Então a gente vai sempre. As políticas estão aí. A gente não consegue votar, a gente não consegue ter alguém que a gente vote para falar assim, vamos votar nesse cara aqui. Não, nós dividimos nossos votos. Cara, nós dividimos nossos votos. Ao invés de a gente falar assim, olha. A gente divide o nosso voto. Olha, a gente tem que pensar exatamente o que você falou. Não é possível. Nós trouxemos aqui, né? Ali, tinha outros candidatos tanto eu vi aqui que foi feito um podcast aqui com a professora Adriana Vasconcelos. Sim. Ela tem uma história fantástica na área de inclusão, na área de luta contra o racismo, enfim. Porém, assim, tinha outras pessoas, mas assim, não poderia se organizar os candidatos e dizer assim, poxa, é melhor entrar um de nós do que não entrar ninguém. Pois é, né? Vamos então nos organizar aqui. Quem é que tem mais condições da sua história, aquela coisa toda? Nós vamos fechar com você. E aí a gente faz parte do seu mandato. Pelo menos é melhor ter um de nós. A igreja faz isso, sabia? Que eles são extremamente poderosos em fazer isso. Eles conseguem. Reúnem a congregação lá e falam assim, vai ser o pastor fulano de tal. Pronto, e acabou. E é o chamado voto de cabresto. Né? Então é aquela coisa, acontece e pronto. E eles colocam ali as pessoas que eles acreditam e a igreja é fechada ali. É que às vezes é o preço da chamada democracia. Só que até que ponto essa democracia da gente não organizada ela é interessante pra gente? Até que ponto? Então, isso a gente. E quando a gente não conseguir se organizar enquanto um povo, na verdade, nós não vamos conseguir avançar. E aí a gente vai ficar olhando lá para os Estados Unidos, né, e dizer que eles são 13%, mas só que eles entenderam, porque diferente daqui do Brasil, que tinha a história, né, da democracia, o mito da democracia racial, como dizem, um colega meu começava a dizer assim, ó, que lá nos Estados Unidos, o cara te dava um tiro na testa, dizendo assim, eu não gosto de preto, eu sou racista, um tiro na testa. Aqui no Brasil não é na nuca, o cara te abraça, não tem racismo, não sou racista não. Aqui não existe racismo. Excelente analogia. Então lá eles entenderam, se a gente eles não querem nos atender nos hospitais, vamos construir nossos hospitais. Pois é. Não querem nos emprestar grana,
Vamos criar nosso próprio banco. Ah, não Sim. quer deixar-nos estudar, vamos criar nossas universidades. Nossas Enquanto que nós temos aqui uma universidade, que é a Zumbi dos Palmares, Faculdade Zumbi dos Palmares, lá eles têm HBO nas universidades Black Diversas. Colleges, são diversos, são vários, com vários bancos. Mas eu acho que nesse aspecto Então, a gente está um pouquinho para trás, né, não, Luiz? sim, mas por quê? Porque eles entenderam isso lá atrás, mas só que a gente começa a fazer essas reflexões, sim. e aí é quando a gente percebe aqui, e a gente vê assim que existe uma ascensão, Sim. e aqui a gente, na verdade, a gente sobrevive, a gente não vive. Com Enquanto certeza. a gente vai conseguir viver depois dos seus 40 anos e tal, aí você consegue, quem consegue ter uma sorte, consegue pegar... É uma sorte, nossa, horrível dizer esse fator, mas é a verdade. Não é, se você falar assim... Não, eu faço o cálculo da minha própria vida, eu tive sorte com algumas coisas, pura e simplesmente. Sim, porque se a gente for dizer assim, A organização não, foi a organização de uma estrutura, foi a organização dos pais, mentira. Só foi só se esforçar, tal da Mentira. meritocracia, isso não existe. Então, assim, aí... E os que conseguem ir através, conseguem ascender mais rápido, são através da música, né? Através do futebol, do esporte. Esses, aí eles conseguem ascender e eles conseguem realmente ter uma vida diferenciada e tal. Mas, e aí a gente quer cobrar deles, que eles vêm e, esqueceram salve, a raiz, puxe todo o resto. Mas eles não tiveram, mas assim... Eles não têm essa consciência e muitas vezes as nossas discussões, doutor, eu costumo dizer, elas ficam muito na academia. Elas não chegam na base. Concordo. Não chegam na ponta das pontas. Concordo. Então lá não adianta É a gente ficar discutindo, apenas, a gente vai ficar discutindo lá ESG, sabe? E na empresa, a questão dos poluentes, jogar resíduo químico nos rios, aquela coisa toda. Mas tem que chegar, a fala do ESG, ele tem que chegar diluído para que o seu João, a dona Maria, a dona Helena, eles entendam também que o sofá que ela jogar, a chuva não vai cair sofá do céu, não vai cair resto de móveis, entendeu? Que isso vai entupir as coisas assim. Existe realmente a responsabilidade do poder público, existe, mas existe a nossa responsabilidade enquanto pessoal. Então esse social do ESG, ele tem que ser diluído, bem mastigado, e tem que colocar, assim, mastigar e dar na boca, assim, das pessoas que estão ali do entorno, que são as pessoas que mais sofrem, porque as enchentes não chegam aqui as enchentes, elas não chegam. Ela chegou aqui na Antônio de Barros, aqui da Tatuapé, mas ela não chega aqui no Anália Franco. Não chega. Não chega no Morumbi. Jamais. Vai chegar no mas eu vou problematizar essa situação que você acabou de dizer. Porque eu creio que o social, ele realmente é importante, mas ele nunca pode vir deslocado do econômico. Porque, como você está vendo, se ele vem deslocado do econômico, se a gente não tem uma estrutura econômica para você acoplar o social, ele é simplesmente destruído em nome eu não digo natureza egoísta humana, mas da introjeção dessa natureza, desse egoísmo que transforma esse ser humano num ser extremamente ligado pura e simplesmente a dinheiro. Vou dar um exemplo para você, Luiz. Não digo um exemplo, mas algo para se refletir. As pessoas entram em contato, por exemplo, com o meu escritório, acreditando que é um escritório de filantropia. Eles esquecem que essa televisão custa, esse microfone custou, meu telefone custa, a gente está sob luz, tomando uma água geladinha, um ar-condicionado, com essa equipe técnica aqui linda, amo vocês, parabéns. Pois é, só que se a gente começa a contabilizar, colocar valores, que nossa, você é meio que também colocado como o sujeito, cara, você não é do social. Só que se a gente não adequa o social ao econômico, simplesmente as coisas não acontecem. Mas sabe por que esse olhar, as pessoas olham e entendem que o escritório aqui seja um escritório que seja talvez na visão de muito social? Por quê? Porque pelo fato do doutor, né, e aqui a doutora, vocês terem essa empatia, sim, porque querendo ou não, sim, vocês têm a questão assim, eu não vou me envolver mais. Nós somos do gueto, né, Luiz? Nós somos do gueto. Exatamente. Então a gente vai. Então vocês sabem qual que é essa dor quando alguém chega até aqui. Total. Quantas camadas ela já passou na vida? Não é aquele momento que ela chega aqui, mas é toda uma história de vida que ela já veio sofrendo, só que aquele ali foi o estopim, aonde desconstruiu ela, porque ninguém consegue ser forte o tempo todo. Então, nós temos feridas que
mas o passado de vocês, mas ficou lá atrás, a escravidão acabou, aquela coisa toda. Mas só que a estrutura, o reflexo vem até agora. Ele não permite que essa ferida cicatrize. E ela fica o tempo todo cutucando ali, o tempo todo cutucando. É no mercado de trabalho, é na escola, é na relação social, banco, é dentro do shopping que você vai e segue. É na determinação do emprego. É dentro de uma abordagem policial. Sabe, é o tempo todo cutucando essa ferida. É infernal. E aí como você vai ser curado disso? E aí quando chega um momento que você fala assim, poxa, eu vivi 40 anos, 50 anos e tal. Aí você fala assim, aí você vê a sua descendência, teu filho sofrendo a mesma coisa que você sofreu lá atrás. E aí quando o doutor fala para mim assim, como que eu vejo daqui para frente, é difícil a gente conseguir ver se isso vai mudar. Por quê? A não ser que a gente vai ter que realmente frear isso. Quem tem o poder de frear isso somos nós, mas a gente vai conseguir frear isso como? Sabe, colocando pessoas, nossa, porque muitas dessas leis, dessas políticas públicas que elas às vezes não acontecem porque tem alguém que está barrando lá em cima. Então, quanto mais nós estivermos nesse lugar, então nós temos que ocupar poder, nós precisamos de poder. Não adianta a gente brigar para ter cargo político, para ter cargos assim, para poder resolver a nossa vida, para colocar o feijão dentro de casa. É importante sim, mas nós precisamos ter poder de decisão. Soma dos fatores reais que exercem o poder. Criarmos leis, sabe? Leis que realmente que nos protegem, leis que realmente que nos dá a oportunidade de realmente criar ter qualidade de vida, de moradia, sabe? Essa questão do Pantanal, ali da questão do alagamento, quantos anos isso já não está? A impressão que dá é que a gente fica comprando ingresso para assistir o mesmo filme. Mas agora sim, será que, aqui é um pensamento meu, será que não existe toda uma questão de dizer assim, eu quero que isso aconteça? Porque assim, se essas pessoas saírem de lá, eu não tenho dúvida nenhuma que consegue uma verba, que consegue um projeto de engenharia, que a especulação imobiliária vem e consegue ali fazer dali um paraíso com parques, com grandes construções e consegue resolver o problema. Mas só que as pessoas que estão ali são pessoas que eles querem dar pelo que eu vi, queria dar 20 mil reais para as pessoas saírem dali. Elas vão sair de uma casa com 20 mil, elas vão morar com... E detalhe, toda adaptada socialmente dentro daquela realidade. Enfim, criou-se toda uma relação de existência com aquele lugar. Exatamente, então é mais fácil você querer comprar a dignidade das pessoas. Olha o valor que você está dando para a dignidade da pessoa, que tem direito à moradia, a Constituição, né? E o nosso artigo aqui da Constituição. Dignidade da pessoa humana. E você está pagando 20 mil reais. Princípio fundamental da nossa Constituição. Exatamente, e aí você pega e está querendo dar esse valor aí. E aí realmente parece que você não tem realmente aquela empatia, esse compromisso mesmo de resolver um problema. É um problema complexo, a gente entende, mas é um problema que sempre se arrastando há anos. Muda prefeito, muda governador, enfim. Inclusive, o governador, atual governador, tá lá. É só olhar, dar um Google lá, viu que ele tirou verbas de combate às enchentes. Sim. Ele retirou verbas que eram de combate às enchentes. Então, como que ele vai se comprometer com algo que ele mesmo pegou e tirou? Ele mesmo não se comprometeu lá atrás. Mas até porque a gente sabe onde as enchentes realmente afetam, né? E quem são as pessoas afetadas diretamente pela enchente. Provavelmente, e é muito claro que não são os eleitores dele. Mas aí a gente vai entrar nessa questão política e digamos, como eu poderia dizer, um vespeiro que vale a pena mexer, porque eu acho que tudo que você está falando, que nós estamos discutindo, tem a ver com essa questão dos atores sociais, porque somos animais políticos por excelência. Mas assim, não vou criar mais delongas, foi muito legal a gente bater esse papo, é um formato bate-papo, é à vontade, digo mais, eu acho que a gente chegou em mais perguntas do que respostas, e problematizar eu acho que é a nossa cara. Por quê? Porque isso gera outras possibilidades de como a gente pode pensar o mesmo problema, e utilizando a sua frase, a gente não quer comprar o ingresso para assistir filme repetido. Essa foi muito boa, vou usar. Luiz, meu amigo e pessoal, muito obrigado, valeu por hoje. E vamos seguir, tocar o barco, né? E pro próximo Dreadcast, hein, pessoal? Um beijo.